que eu vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Então vamos lá para o encontro 14, sistemas de telecomunicação. Então vamos iniciar com os informativos. Né? Estamos aqui, né, na semana do dia 4 ao dia 10. Então vocês estão aí nas avaliações das disciplinas Blended e interativos, né? Não esqueçam, o prazo final é até amanhã. E a partir do dia 12 até o dia 18, nós vamos realizar as avaliações das disciplinas presenciais. A nossa avaliação é na semana que vem, dia 16. Como vocês sabem, né, a avaliação será realizada de forma interativa, com prazo de 24 horas para responder os questionários, né, o forms do Teams. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Hoje é o nosso encontro 15. Encontro 15. Vamos lá, né? Hoje a gente vai ter uma aula de revisão, agora sim. Na próxima semana, eu vou entrar, caso tenha alguma dúvida, para quem ainda não fez a prova, eu vou tirar dúvidas também. Vai ser uma aula rápida, né? Na verdade é só para dúvidas mesmo, porque aí é com vocês, né? A avaliação vai ser de 8 da manhã do dia 16 às 8 da manhã do dia 17. Ó, anotem aí os horários e as datas, porque ela vai abrir e fechar exatamente nesses horários aqui, ó. Certo? Então, são 24 horas para responder os questionários, né? Um forms no Teams. Eu vou disponibilizar o link no AVA, na unidade 4, seção 3 aula. Eu vou também disponibilizar ele no nosso grupo do WhatsApp. Certo? Depois do lançamento das notas, tem que ser feito até no dia 20, então até dia 21 vocês estão com as notas aí da segunda VA. Depois, para quem não realizou a avaliação 22 e 23, você tem a segunda chamada das interativas e 25, segunda chamada das presenciais. E nos dias 29 e 30, né, o exame final. Os canais de dúvidas. E hoje a gente vai fazer aí uma revisão, né, do conteúdo, como a gente já passou por todo o conteúdo, né, teórico, a gente já fez os exercícios, fizemos lá os exercícios bônus, né, hoje então a gente vai ver uma revisão, vamos falar um pouco da prova, né, a prova tem 16 questões, isso aí ficou padronizado, né, todas as disciplinas presenciais terão 16 questões, 12 questões serão objetivas, certo, e 4 questões serão discursivas. Certo? Então, são 12 objetivas e 4 discursivas. Lá no Forms, é aquele mesmo sistema das nossas provas. Vai ter uma tabela com o seu nome para as discursivas, né? Vai ter uma tabela, vai ter o seu nome com os valores dos dados das questões. Certo? Professor, como vai funcionar a discursiva? vai ter que mandar foto da questão para confirmar? É por foto, né? Porque lá no Forms não tem como você digitar o desenvolvimento, né?
Você só vai digitar a resposta final. Do jeito que vocês fazem mesmo na prova, né? Coloca só a resposta final no cartão resposta, né? Aí te manda as fotos pelo WhatsApp, né? Pode mandar a foto pelo WhatsApp da resolução. Entendi. Certo? No caso, E as lá no objetivas bônus, vai ser. Vai ter aquelas objetivas teóricas também, igual a primeira, professor? sim, as 12 objetivas são teóricas. Tem uma ou outra de cálculo nas objetivas, mas a maioria delas é teoria. Ok. Certo? Nas teóricas, nas objetivas, é conteúdo do livro todo. Certo? Já nas de cálculo, eu coloquei só cálculos das unidades 3 e 4, né, da segunda VA. Porque Entendi. as das unidades 1 e 2 a gente já fez, né, na primeira VA. Então, no caso, Então, tipo, mesmo a gente ter visto aquelas tabelas de transformação de decibel e volts na primeira, ela também pode cair na segunda, se precisar nas questões, né? Que você passou pode. separado do livro. Aquela parte de escalas, de unidades logarítmicas, com certeza tem. Porque isso aí é de todos os capítulos, né? Isso aí é a base, né? Agora, aquela parte de linhas de transmissão, eu não coloquei como cálculo. Certo? Entendi. E é isso. Então, vamos fazer uma revisão aí, né? Como eu falei para vocês, vamos fazer uma revisão da parte teórica, né? Na parte teórica, a gente tem que rever aí, ó, vocês têm que voltar lá no início do curso, certo? Uma maneira interessante de vocês darem uma olhada antes da prova, né? No resumo de vocês, né? Como vocês fizeram os resumos, baseados nos pontos principais aí das sessões, né? Dos capítulos. Você já vai estar estudando os pontos principais deles, né? Você tem que voltar e reler tudo, certo? Então vamos recapitular aí, né? Lá no início do curso, ó, a gente começou numa parte bem teórica, né? Foi a parte de introdução aí às telecomunicações. Na seção 1.1, ainda lá na aula presencial, né? A gente viu o histórico das telecomunicações. Então vamos recapitular aí, né? Em 1860, nos Estados Unidos, o Expresso Pônei, que era um transporte de mensagens baseado em cavalos. Depois o desenvolvimento aí da eletricidade, né, com a corrente elétrica, com os experimentos de volta, e depois o eletromagnetismo, né, no século XIX. Isso aí teve um desenvolvimento maior aí em telecomunicações. Um, um marco importante aí, ó, em telecomunicações é o desenvolvimento da telegrafia por Morse, né? Então a gente viu também lá nessa unidade 1 aí um protótipo bem rudimentar de telégrafo, né? O telégrafo de um fio. Vou abrir aqui o livro também para que a gente marcou tudo no livro, né? Então aqui, ó, só recapitulando aqui, ó. Então a gente viu esse desenho esquemático aí simplificado de um telégrafo de um fio, ó. Esquemático básico de um sistema de telegrafia que utiliza apenas um fio, né? Que foi desenvolvido por Morse. Um ponto importante também aí, ó, é o código Morse, né? Que é utilizado até os dias de hoje. Então foi algo aí que é muito importante, né? Porque é algo que é até hoje usado, né, em comunicação, o código Morse. Depois a gente viu também o desenvolvimento da telefonia com o Graham Bell, né? Aqui no livro, só para a gente recapitular aí o esquema do primeiro protótipo do telefone, né?
que aí já usava eletricidade, os princípios de eletromagnetismo, né, o uso de eletroímã tanto no transmistor quanto no receptor. Professor, Diga. alguém lá no grupo mandou mensagem, está esperando o senhor autorizar para entrar na sala. Pede para me mandarem um WhatsApp, Ah, beleza. porque não está aparecendo a pessoa aqui. E por fim, né, mais recentemente, né, o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e a tecnologia de computadores possibilitou a ampliação aí de sistemas de telecomunicações, né, e acesso à comunicação por longas distâncias. Espera aí, pessoal, deixa eu só verificar aqui se... Deixa eu só resolver aqui o problema do aluno. A gente volta. Na unidade 1.2, a gente deu prosseguimento aí a essa parte de introdução de telecomunicações, falando de alguns conceitos básicos. Então, é bom vocês também reverem isso aí, né? Isso aí, ainda lá na aula presencial, né? A gente viu o conceito de entidade, que é algo ou alguém que necessita compartilhar uma informação. O conceito de telecomunicação, que é o ramo da engenharia elétrica que se dedica ao desenvolvimento de projeto, implantação e a responsabilidade sobre manutenção dos sistemas de comunicação. Né? Os sistemas de comunicação, né, são constituídos por equipamentos terminais elétricos ou eletrônicos operados por entidades que desejam compartilhar informação. A informação o conceito de informação, né, a gente também viu, são conceitos que a gente utiliza assim normalmente, mas é importante ver essas definições mais formais aí, né? A informação é um produto abstrato e é compartilhado por entidades que utilizam os sistemas de comunicação. A gente viu que o objetivo aí é que a comunicação seja eficiente e confiável, né, em sistemas de telecomunicações. Dois parâmetros aí, né, para classificar a comunicação como eficiente e confiável é a entropia e a capacidade. Ver também esses conceitos aí. E isso aqui a gente viu em todo o curso, né? Esse diagrama de blocos aqui do processo básico de comunicação. Ó. Basicamente, todo sistema de comunicação tem um transmissor, o canal e o receptor. Isso aí a gente foi comum, né, em todas as unidades aí do curso. E ainda na introdução das telecomunicações, a gente viu o contexto atual do cenário das telecomunicações. Né? Já na seção 1.3, falando especificamente de Brasil, né? São 3 momentos aí no cenário das telecomunicações do país. Né? Desde sua implantação, né, a partir de 1888 até o fim dos anos 60, havia um modelo privado de gestão. A partir dos anos 60 até os anos 90, o monopólio estatal, e a partir de 1995 até os dias de hoje, aconteceram as privatizações do setor de telecomunicações, e hoje o
as telecomunicações, né, elas são caracterizadas como um cenário de convergência tecnológica. Certo? Então, isso aí foi mais lá no início do curso, né, quando a gente viu a parte mais teórica. Na unidade 2, se a gente for seguindo o livro aí, recapitulando, né, nós ainda continuamos com alguns conceitos teóricos, mas a gente já começou a ver uma parte aí de cálculo, né? Então, a gente viu alguns componentes básicos em telecomunicações. Na seção 2.1, a gente falou do radiotransmissor, né? Então, eram os sistemas de comunicação via rádio do lado do transmissor. Então, a gente viu o conceito de ondas de rádio. Isso aí já era na aula remota, né? É uma onda de natureza eletromagnética que se propaga pelo espaço e não depende de um meio físico para isso, certo? Aqui um diagrama de blocos no sistema de comunicação, aqui expandido, né? Os básicos aqui, transmissor, canal e receptor, mas a gente tem aqui o transdutor de entrada, que transforma a mensagem num sinal de entrada, daí do transmissor para o canal, o sinal é transmitido, o canal chega ao receptor, o sinal recebido, e a partir daí você tem um sinal de saída e a partir do transdutor de saída uma mensagem recebida. No canal a gente tem a distorção e ruído, né, que seria uma espécie de perda. Falou muito sobre isso aqui, né? Vimos aí os cálculos na unidade 3. O conceito de radiotransmissor, também a gente viu aí na seção 2.1, certo? Que é essa parte inicial aqui do diagrama de blocos, né? Do lado da transmissão. Vimos os conceitos de modulação e demodulação, e também, aí a gente já fez alguns exercícios, né? Que a modulação pode ser de 3 tipos. Em amplitude, que é a modulação AM, em frequência, que é a FM, e tem em fase também, que é a PM. E além dos sistemas de radiodifusão, a gente viu o sistema de difusão de televisão, né? O sistema analógico e o sistema digital, né? Hoje a gente está já na era do sistema digital de difusão de televisão. No sistema analógico é importante destacar que o vídeo utiliza a modulação AM e o som utiliza a modulação FM, certo? No sistema analógico de televisão. Na seção 2.2 a gente já falou aí dentro do sistema de transmissão via rádio, já do lado do receptor, né? Então a gente viu aí o rádio receptor. Os componentes básicos principais de um rádio receptor é o filtro passa-banda. Então lá tem um filtro, e esse filtro é um filtro passa-banda ajustável, um amplificador de radiofrequência, um demodulador e um amplificador banda base. Então, som, imagem e dados saem como mensagem recebida. Os receptores podem ser AM ou FM. Vimos também o receptor super heterógeno, que é mais utilizado porque é difícil fazer essa recepção com sinais de alta frequência. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente usa aqui, ó, um filtro de frequência intermediária para ter essa transmissão aqui, ó, dentro do receptor, né? E depois ele passa por um amplificador para recuperar a informação. Então, isso aqui é para melhorar a transmissão, ó. Certo? Então, ele passa de altas frequências para uma frequência intermediária. O fator de qualidade, que é um parâmetro aí do filtro, é um parâmetro do filtro, que é o quê, né? Que é a frequência aqui central sobre a frequência 2 menos a frequência 1, que são as frequências de corte, né? Que estão nos limites aí da banda. E dentro do sistema de transmissão de TV, né, a gente viu também a questão do sistema analógico e o sistema digital, tanto do lado da transmissão quanto do lado da recepção. E por fim também, isso lá no final da primeira viagem, a gente viu aí
tudo aí de linhas de transmissão. Foi até o que caiu na prova da primeira VA, o cálculo, né? Foi até esse aqui, né? Então, a gente viu aí o conceito de linhas de transmissão e guias de onda, né? Transmitem informação, as linhas de transmissão transmitem informação e também energia, né? Os condutores, ó, você tem dois modelos, ó. Os ideais, você considera você vai analisar um circuito que você considera como se fosse um curto, né? Ele é usado para baixas frequências. Agora, em frequências mais altas, a gente tem que considerar um modelo RLC, com resistor, indutor e capacitor. Então, modelo. A impedância característica da linha, ó, dada por essa fórmula aqui. R é a resistência, é tudo por unidade de comprimento, né, por metro. O L é a indutância, o G a condutância e o C a capacitância. As incidentes e refletidas, vimos também aí o casamento de impedâncias, que pode ser conseguido de três formas, ó, quando a impedância característica da linha é igual à impedância da carga, usando um transformador casador de impedâncias, ou também um toco casador de impedâncias. Também pode ser utilizado, certo? Um toco de linha para casamento de impedância. Vimos o conceito de ondas estacionárias aí, são ondas espúrias da transmissão. A fórmula de atenuação, isso aqui a gente falou muito na segunda VA, né? Isso aqui é a atenuação do cabo, né? 20, porque está falando aqui, ó, quando a relação de tensão, ó, a gente usa 20, ó, 20 vezes log de E de saída sobre o E de entrada sobre o comprimento, para dar em decibéis por metro. Então, quando é relação de tensão, ó, é 20. Quando é relação de potência, é 10. Então, mais cuidado aí. O coeficiente de reflexão, a fórmula do Rho. E o ROI, né? Que é a razão de onda estacionária. Que é 1 mais o módulo de Rho sobre 1 menos o módulo de Rho. Com isso aqui, a gente fechou a primeira VA. Na segunda VA, a gente viu mais cálculos, né? Então, vimos aí, ó, na unidade 3 dos meios de comunicação, primeiro a gente viu os sistemas de comunicação via rádio, agora isso aqui é mais recente, né? Então, na comunicação via rádio, a gente tem aí basicamente uma antena transmissora e uma receptora. A lei de Fries, isso aqui, ó, com certeza vai cair na prova, né? Essa lei de Fries que a gente usa sempre, né? Isso aqui é básico para todos os sistemas de comunicação. A potência do receptor é igual à potência do transmissor, ganho do transmissor, ganho do receptor, vezes a atenuação, que é o comprimento de onda sobre 4πr elevado ao quadrado. Isso aqui, quando tá na forma linear, né? Em decibéis, ó, PRX e PTX, ó, tem que ser em decibéis miliwatt. Os ganhos em decibéis. E aqui, ó, aqui já está quebrado, né? Mas é 20 vezes o log de lambda sobre 4 e vezes R. Certo? Aqui ele quebrou as duas. Né? Vimos também a questão dos obstáculos, né? Que também influenciam aí, são mais um fator de atenuação, né? De perda. A lei dos sistemas de comunicação, que aí a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, que complementa a lei de Fries, só que ela tem um critério, né? Tem aqueles critérios lá no capítulo, voltar lá no livro. Isso aqui a gente já estava nas aulas remotas. Né? Aqui, ó. Em que você usa as alturas das antenas, né? Transmissora e receptora. Você só usa essa fórmula para as distâncias maiores que 4 vezes a altura da antena transmissora, vezes a altura da antena receptora sobre lambda. Para usar essa lei dos sistemas de comunicação. Fórmulas que a gente usou menos, né, que foi a lei da potência, perdas ocasionadas pela difração, né, que é uma espécie de flexão da onda, né. Tem fórmulas para essa difração, uma delas é com esse modelo, atenuação gume de faca, também, são como se fosse região sombreada aqui que caracteriza mais perdas, né, atenuação gume de faca.
Isso aqui a gente quase não trabalhou, né, nessa parte. Em termos geométricos, ó, como você acha unir. Então, você tem aqui ó, a antena transmissora, aqui está a antena receptora, você tem as medidas de distância também, na altura. Também através dessa zona de Fresnel, também a gente fez pouco exercício com isso aqui, né? A forma dada por essa aqui, o raio da enésima zona de Fresnel, que tem as zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3. Vimos a zona livre de Fresnel e a região proibida da primeira zona de Fresnel, que é essa daqui, ó. Está marcada aqui, ó, nessa elipse. A gente viu que se cair nessa zona proibida, você pode desconsiderar aí os efeitos dos obstáculos, certo? Na seção 3.2, a gente já falou de, ainda dentro dos meios de comunicação, agora por fibra ótica, né? Na 3.1 a gente viu os sistemas de comunicação via rádio, as fórmulas, já na 3.2 por fibra ótica. Aqui, mais uma vez, sempre a gente tem, né, esse bloco, esse diagrama de blocos aí, ó, de comunicação ótica, né? Você tem uma mensagem, aí o sinal é luz, né? Você tem um transmissor óptico, o canal de comunicação, que é a fibra ótica, e o receptor, que é a mensagem recuperada. Os sistemas podem ser guiados ou não guiados, né? Em fibras óticas são sistemas guiados. Tem dois tipos, né? De índice degrau. Aqui a gente tem o núcleo, o revestimento da fibra, né? No índice degrau, aqui o núcleo é de um material com um índice de refração único. No índice degrau, tá vendo? Ele vai no índice gradiente, você tem aí uma gradação aí do índice de refração. A gente usa para analisar a fibra ótica, a óptica geométrica aplicada ao modelo de propagação de luz no interior da fibra ótica, né? Isso aqui também a gente fez exercício sobre isso. Aqui a relação entre os... Aqui você tem um índice N0, que é do ar, o índice N1. O N1 é do núcleo, né? E o N2 é o índice do revestimento, certo? Então, quando tiver o índice 1, é núcleo. E o índice 2 é revestimento. E o índice 0 é ar. Então, a relação entre os núcleos aqui, ó, N0 vezes o seno de θi é igual a N1 vezes o seno de θi. O ângulo crítico, né? A gente determina aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo φ, e o ângulo crítico é N2 dividido por N1. Né? O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo crítico para ter reflexão interna total na interface núcleo-revestimento da fibra. Certo? O ângulo aqui, ó, para ter maior eficiência, tem que ser sempre maior que o ângulo crítico. A abertura numérica, a fórmula é essa daqui, N1 vezes 2 delta elevado a meio, sempre que delta é N1 menos N2 sobre N1. O tempo de atraso é dado por essa fórmula aqui, ó. E a partir da fórmula do tempo de atraso, a gente tem a fórmula em taxa de bit com comprimento de fibra, ó. B vezes L tem que ser menor que N2 sobre N1 ao quadrado vezes C sobre delta. Lembrando que o C é a velocidade da luz, né? B é a largura de banda, né? É a largura de banda vezes o comprimento. É a taxa de bit vezes o comprimento da fibra. Vezes metro. Ainda na 3.2, vimos aí a questão da onda da portadora óptica antes da modulação, dado por essa onda aqui, uma onda cossenoidal, que está a frequência, a amplitude e a fase. As técnicas de modulação analógica, que a gente viu no capítulo anterior, AM, FM e PM. E, paralelamente, né, de forma análoga, você tem técnicas de modulação digital. Ó. A AM seria a ASK, FM a FSK e a PM a PSK. A maioria dos sistemas de comunicação por luz emprega o chaveamento liga-desliga, que é chamado de on-off key.
em conjunto com alguma combinação de modulação por codificação de pulso, que é o PCM, Pulse Coding Modulation. E os formatos de modulação são de dois tipos, ó. RZ, quando você tem retorno a zero, né? Então aqui 0, 1, você retorna para 0, 1 de novo, ó. Então esse aqui é o retorno a zero. E o RNZ, que é não retorno a zero, ó. Então aqui tem o ponto 0, aqui tem o ponto 1, aqui tem 0, aqui tem 1, como do lado tem 1, ó, ele continua, ele não retorna. Esse aqui, no caso, ó, RZ, ele retorna a 0. 1, 1. Agora aqui, 1, ele já fica lá no patamar 1. Então, são os dois formatos de modulação digital aí. Esse capítulo ainda falou, ó, sobre conversão, né, analógico-digital. Sinais analógicos podem ser convertidos para o domínio digital pela sua amostragem, quantização e intervalos de tempos regulares. Então, o critério de Nyquist, ó, qual é a frequência de amostragem mínima para essa conversão aí analógico-digital? É 2 vezes ó, a variação da frequência. Relação sinal-ruído, a gente viu muito essa fórmula, ó. 20 vezes o log de A máximo sobre a N na base 10, né, sobre as amplitudes aqui, ó, máxima do sinal, e N, ó, sempre que você vê o subíndice N, é em inglês ruído. Ó, então aqui é relação sinal-ruído. N é ruído. O número de bits N necessário para codificar cada amostra discreta está relacionado com o número de níveis de sinal quantizado N pela seguinte relação. Mzão é igual a 2 elevado a Mzinho, Mzinho é log de N na base 2, e a taxa de bit de um sinal PCM, ó, B tem que ser, que é igual a M vezes Fs, tem que ser maior que 2 delta F log de M na base 2. E o B tem que ser maior que delta F sobre 3 vezes SNE, que é a relação sinal-ruído. E no final ele falou sobre multiplexação, TDM e FDM. Que é do tempo, né? T de tempo, e aqui é pela frequência. Multiplexação pela frequência, né? TDM é pelo tempo e FDM é pela frequência. E para terminar essa unidade 3, a gente falou de comunicação via satélite, na seção 3.3. Satélites naturais e artificiais, né? Por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra. E satélites artificiais são os satélites construídos pelo homem, né? Para diversas finalidades. A gente viu isso aí. O enlace de comunicação via satélite pode ser caracterizado pelo cálculo da relação sinal-ruído do sistema analisado. É uma das formas de análise, né? Além, pode ser por essa, ou pode ser pela lei de Friis, a gente sempre usa. Perdas por espaço livre, que é a mesma forma da perda por espaço livre para os sistemas de rádio. Ó, 4πd sobre lambda ao quadrado. A diferença aqui, ó, ele colocou lambda sobre 4πr ao quadrado. Certo? Lambda sobre 4πr ao quadrado. A diferença é que quando você joga aqui, ó, lá no logaritmo, ele já vai te dar um valor negativo. Aqui vai te dar um valor positivo. Então, você tem que jogar negativo na fórmula. Certo? Porque a atenuação, ela entra como negativo em dB10. Ó. A forma das perdas devido à chuva em comunicação via satélite tem que considerar essas perdas. Perdas no transmissor e no receptor também tem que ser consideradas lá na fórmula de Friis. No final do capítulo a gente viu aí, né, a questão do ruído, ó, que é igual a N0 vezes Bn. Ó. N0 é o ruído base, é o ruído que eles chamam de ruído branco. E o Bn, vou dar uma olhada aqui, é a largura de banda, certo? É a largura de banda. Densidade espectral de ruído, aí a fórmula do N0 ó, é K vezes T, o K é a constante de Boltzmann e o T é a temperatura de ruído. O diagrama típico de um receptor é dado por isso aqui a gente tem a antena. Esse LNA aqui é um amplificador
de radiofrequência de baixo ruído e aqui o receptor. A gente até já fez um exercício lá naqueles exercícios de bônus, né, sobre essa temperatura de ruído, né, que a gente convertia para figura de ruído. Se vocês olharem lá naquela aula, a gente viu isso aí. Que é a temperatura total do receptor, ó, a temperatura da antena mais TR, que seria o LNA com o receptor. Aqui é a forma da temperatura da antena, dada por essa forma aqui. Perdas da antena, a atenuação é 1 sobre o ganho. Temperatura de ruído do sistema, né, quando é um diagrama, um sistema de bloco, blocos em cascata. O parâmetro GN, que é o ganho N, né, daquele bloco do sistema. A figura de ruído, SNR, sobre S de saída sobre de entrada, né, relação sinal-ruído. Temperatura de ruído do bloco. Então, a partir dessa fórmula aqui, se vocês recapitularem lá, a gente conseguiu achar uma relação aí, ó, da figura de ruído com os ganhos, ó. A gente substituiu essa fórmula aqui, ó. E aí ficou a figura de ruído e o ganho, que era o que eu tinha como dado do exercício. Aí no final mais uma parte teórica, né, satélites repetidores, né, você tem o repetidor regenerativo e não regenerativo, e o transponder, que é esse receptor aí não regenerativo. Por fim, ele falou de probabilidade nominal de que um bit esteja correto, aqui para o repetidor regenerativo é dado por essa fórmula. Incorreto é dado por essa fórmula aqui, ó. U e D, ó, esses subíndices aqui, ó, significa uplink, que dá o link, né? Que está saindo da Terra para o satélite, dá o link do satélite para a Terra. E para finalizar aí essa parte teórica, na última unidade, na unidade 4, a gente viu noções de rede e serviços integrados. Então, aí da parte teórica, na seção 4.1, a gente viu a parte de rede telefônica, né, os sistemas de comunicação, né, pode ser classificados pelo fluxo de informação em simplex, de A para B, em half duplex, ó, de A para B, de B para A, né, alternadamente, ou simultaneamente, ó, de A para B, de B para A, mas de forma simultânea, ou full duplex. O esquema de comunicação pode ser classificado pelo enlace entre os pontos, ó, de 1 para 1, né, por exemplo, comunicação ponto a ponto, né, de 1 para muitos, por exemplo, radiodifusão, e também de muitos para muitos. Aqui o diagrama de um sistema telefônico por comutação bem simples, que era utilizado inicialmente nesse sistema aqui, e hoje o modelo de referência de um sistema moderno de redes, né? Aqui você tem o acesso, aqui você tem o gerenciamento da rede com a inteligência, o chaveamento e o transporte, e aqui o acesso do lado do receptor, né? Telefonia fixa, móvel e rede. No final, a gente viu os componentes básicos para possibilitar a comunicação por uma rede, que é o acesso, o chaveamento, sinalização e a transmissão ou transporte, que a gente viu aqui nesse esquema. E, por fim, a teoria de tráfego telefônico. Com certeza vai ter alguma dessa na prova também, ó. Tá a fórmula do volume de tráfego, né, que é o somatório dos tempos de todas as chamadas telefônicas. A intensidade, ó, que é o volume dividido pelo tempo, pelo período. E o Erlang B, né, que é de acordo com a probabilidade de bloqueio, a gente consegue determinar aí, ó, o número de canais ou o número de linhas telefônicas, né? E para isso aqui a gente precisa daquela tabela, lembra? Aqui. Essa tabela também, ó, vocês precisam dela para fazer a prova, ó. Erlang B. Certo? Aqui, ó. Qual é o tráfego oferecido em função do número de canais, que vem aqui, ó. Eu coloco aqui da esquerda e da direita, e a probabilidade de bloqueio, aqui estão as probabilidades, ó. E aqui dentro a gente tem o tráfego oferecido. Leandro, você passou essa tabela no APA, não passou? Tem, ela tá lá no AVA, vou mandar ela no grupo também.
do Qual WhatsApp. capítulo Isso aqui. do AVA mesmo? Todas as nossas aulas, as videoaulas, as apresentações, elas estão sempre na unidade 1, seção 1.1, aula. Tudo está lá. Então, lá vai ter as videoaulas, vai ter as apresentações em PDF do PowerPoint, a tabela está lá, certo? Tudo que a gente fez no curso está lá. Isso aqui com certeza vai cair, hein? Então vocês podem ficar atentos a essa parte aqui. Na 4.2 a gente falou de comunicações móveis, né? Que é a comunicação via celular, aqui o diagrama de blocos básicos de um sistema celular, né? A rede, controle de rede de comutação, a estação rádio base, e aqui o assinante. O diagrama da frequência de reuso em sistemas celulares e a divisão das células, a gente viu isso aqui também, né? A gente fez até um exercício que a gente fazia esse desenho aqui, né? Lembra que ele usa essa questão do reuso da frequência, né? Só que ela não pode estar aqui do lado, tá vendo? É a mesma frequência aqui, A. Só que elas não podem estar vizinhas, certo? Então, os clusters para diferentes parâmetros de deslocamento, para n igual a 3. Esse n igual a 4 aqui é uma exceção, né? Porque tem que seguir essa fórmula. Lembrar lá da relação que ela tem que seguir, ó. Que é essa daqui, ó. Para alcançar o padrão de reuso, deve satisfazer isso aqui, ó. N igual a I ao quadrado, mais J ao quadrado, mais IJ. Seguindo aí também as fórmulas, isso aqui com certeza também tem alguma coisa na prova, ó. Essas fórmulas aqui de comunicação via celular. Então, D sobre R, que é isso aqui, a distância aqui, ó, de uma célula a outra, né? R é o raio aqui da célula. Raiz de 3 vezes N. Esse N é a quantidade de células de um cluster. Células ABC, aqui 4, né? ABCD, só a diferença. 7, depois vem a 12 e assim por diante. A perda por percurso por um ambiente celular é dada por essa fórmula aqui. A gente viu isso, né? Que esse beta aqui, ele agrupa diversas causas de perda, né? Eles agrupam todos nesse beta, que é um dado, geralmente é um dado do problema. A relação portador-interferência, que é uma espécie de relação sinal-ruído, né? Para o sistema de comunicação móvel, né? Portadora por interferência, é D sobre R elevado a N sobre NI. Esse Nzinho é o expoente de propagação e o NI é o número significativo de interferentes de cocanal. Certo? Isso aqui também a gente fez exemplos, né? Isso aqui foi dado no exercício. Para saber a quantidade de células de um cluster, né? Arredondando para cima, é dado por essa fórmula aqui. N é igual a 1/3 de NI vezes C sobre I elevado a 1 sobre N ao quadrado. Lembrando que esse C sobre I aqui nessa fórmula tem que ser dado em formato linear. Se tiver em decibéis, tem que passar para linear. Vimos aí também as gerações de sistemas celulares, né? A gente já está na quinta geração, né? Na 5G. Hoje a gente já chegou na quinta geração. Foram 5 as gerações, né, de sistemas celulares. E para finalizar, a gente viu a parte de redes de comunicação de dados, né? A gente viu aí primeiras aplicações e aspectos sociais.
Depois nós vimos aí a parte dos aspectos técnicos, também já está tudo lá marcado no capítulo. Vimos aí dentro dos aspectos técnicos a classificação de processadores interconectados por escala, né? Então, de acordo com a distância entre os processadores, a gente pode dividir a rede, como área de rede pessoal, local, metropolitana, ampla ou, quando a gente fala aí, em planeta, internet, que é a rede mundial de computadores, né? Vimos também a relação entre hosts de uma rede de área local com a subrede. Aqui a gente tem os hosts, né? Vamos dizer assim, que são os terminais, né? Os computadores terminais, as máquinas terminais, elas são conectadas aí a roteadores, né? E o conjunto de roteadores faz agrupados, né? Caracteriza aí uma subrede. E a gente viu os modelos de referência, o OSI, né? Que tem aqui os blocos, né? As camadas, né? Mais conhecido como camadas. As 7 camadas aí do OSI, né? Foi o modelo de referência inicial. Né? E a partir do OSI, também baseado no OSI, foi desenvolvido o TCP/IP, que é utilizado hoje, né? As camadas aí, host para rede, internet, transporte, apresentação e sessão não estão no TCP/IP, só no OSI, e a aplicação, né? Vamos dizer assim, que é a camada superior, né? Uma camada fornece o que é necessário para a camada superior, mas sem sobrecarregar a superior, né? Ela já manda informação para a superior sem sobrecarga da superior. E por fim a gente viu aí também essa parte aqui de cálculos, né, em rede de comunicação, né? A gente viu aí que um bit representa 2 valores, 0 e 1. O byte tem 8 bits e não pode esquecer aí os prefixos, são diferentes, né? O mais correto é usar o termo kibi, meb, gib, mas a gente usa no linguajar mesmo aquilo, né? Kilobyte, megabyte, aí lembrando que quilo é 2 a 10, mega é 2 a 20, giga é 2 a 30 e assim por diante. Certo? Então, da parte de teoria, pessoal, é isso, né? Vamos voltar aqui, Então, dê uma olhada aí de novo, dá uma passada no livro mais uma vez, dá uma olhada nos seus resumos. Eu tentei colocar, foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu pus uma questão de cada capítulo, como são 12 questões, 12 capítulos, né, 12 sessões, tem uma questão de cada sessão, certo? E aí, na parte de cálculo, vocês podem dar uma olhada aí, principalmente a partir do encontro 10, certo? Vou voltar aqui no encontro 10, que foi quando a gente viu as unidades 3 e 4. No encontro 10, a gente viu a unidade 3. Eu até puxei aqui os slides para a gente rever. E a gente viu os exercícios, dessa unidade aí, tanto da parte de sistema de comunicação via rádio, né? Então, vocês deem uma olhada aí nesses exercícios, Esse aqui utiliza muito a lei de Fries. Estou falando para vocês, Como eu falei para vocês, a atenuação vem com sinal negativo em decibéis, Não esqueçam disso. Aqui também usamos a lei de Fries nesse exercício número 3, né? Só que aqui, já usando... não, no caso aqui ele cria o cálculo da distância limite para usar a lei de comunicação... Lei dos sistemas de comunicação. Aí você usar a altura das antenas. Vou estar falando para vocês. Também a gente fez exercícios com fibra ótica, daquela parte de fibra ótica, a gente usou as fórmulas lá do capítulo. Também aqui, a frequência de amostragem, aquele critério de Nyquist, também lá do capítulo da fibra ótica, então dê uma olhada aí. E o exercício 6 foi transmissão via satélite, mas também usando a lei de Fries, né? Aqui não tinha ganho, né?
Então só tinha a parte aqui, ó, a fórmula básica, né? Receptor é igual a transmissor mais as perdas. Né? Se tiver ganho, tem que contabilizar os ganhos. Como eu falei para vocês, ó, aqui tem que vir negativo, ó, certo? Nessa fórmula, ó. Relação do espaço livre. Quando você usa 4πd sobre lambda, você tem que pôr o sinal negativo aqui. Quando é lambda sobre 4πd, não precisa. Porque já vai vir negativo, né? Vamos dizer assim. Não esqueçam de olhar também aí, ó, o encontro da unidade 11. Que aí a gente viu a unidade 4. Vamos rever os exercícios lá. Então, esses são os slides da parte de teoria, né? A gente viu os exercícios e aí a gente viu aquela parte lá da teoria de rede telefônica, né? Então, as fórmulas lá, que a gente aplicou as fórmulas, ó, do volume. Vamos lembrar aqui, ó. Teoria de tráfego telefônico, o volume de tráfego, intensidade, que é o volume sobre o período, e Erlang-B, usando a tabela. Aqui é uma forma para calcular a intensidade. Primeiro a gente calcula o volume total, e depois pega o volume e divide pelo período. Geralmente é 1 hora, certo? É a hora de maior fluxo, né? A hora de maior movimento. Aqui já usando o Erlang-B, né? Primeiro calcula aí, ó, o volume, depois a intensidade, certo? E aqui usando a fórmula fica só uma incógnita, né? Que aqui no caso ele pediu foi a quantidade de linhas. Pode ser também a quantidade de canais, né? Exercício que é ciente. Só que isso aqui é impossível você calcular na mão, né? Então a gente usa a tabela. Ó, com a tabela a gente conseguia descobrir o número de canais. Vimos aí a fórmula, as fórmulas para telefonia celular também, ó. Vamos aí, ó, o número de células de um cluster, usando aquela fórmula básica lá do N. Para isso, ó, a gente pegou o C sobre I, ó, portador de interferência, que estava em decibéis, lembra? Cadê? 18 decibéis, a interferência média de canal, 18 decibéis. Teve que passar para linear, e com o valor linear a gente conseguiu descobrir o número de células do cluster. Descobrimos aí a taxa de reuso, o D sobre E, achamos o R, né, pela fórmula da área. Aproximamos o hexágono de um círculo, né, então determinamos R. Como a gente já tinha um N, a gente achou o D. O número de clusters é o número de estações base sobre o número de células. Fizemos aí um mapa de cobertura, né? Tá vendo? Não pode estar do lado a mesma frequência. O número de canais por célula aí, ó. Deu 33. 33 canais por célula. Vimos também aí a fórmula da atenuação, né, nos sistemas celulares. E por fim a gente viu aí um exercício de redes, né, usando aqueles conceitos lá de bits e bytes. Certo? Então deem uma olhada aí, principalmente nesses encontros 10 e 11, que a gente fez os exercícios aí das unidades 3 e 4. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Quer que faça algum exercício? Quer que rever algum ponto teórico aí? Se não... Faz um de Erlang, Leandro. Faz um de Erlang e daquelas células lá, professor, de achar os clusters. Vamos fazer então aquele que a gente acabou de ver aqui. Ó. Tá lá no encontro 11, né? Vamos lá. Vamos fazer um de Erlang e um de clusters. Essa daqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo 2, que é lá da seção 4.1. Né? Então vamos lá.
O perfil da hora de maior movimento de uma dada empresa é descrito de acordo com o quadro a seguir. Então, em vendas, 238 chamadas de 5 minutos, financeiro, 30 chamadas de 20 minutos e suporte, 50 chamadas de 15 minutos. Calcule a quantidade de linhas necessárias para que se tenha uma taxa de bloqueio de apenas 2%. Para fazer esse cálculo da quantidade de linhas, a gente precisa da tabela, certo? Aqui no caso é o número de linhas telefônicas de uma empresa, mas poderia ser também o número de canais de um sistema celular. Todos eles usam a mesma tabela, Erlang Pay. Repare aqui, ó, que é o perfil da hora de maior movimento. Ó. Então, geralmente, o período ó, que eles fornecem para a gente é o período de 1 hora, a hora de maior movimento. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos calcular o volume, que é o que? A quantidade total de minutos. Então, são 238 chamadas de 5, 238 vezes 5, 30 de 20, mais 30 vezes 20, mais 50 vezes 15. Mais 50 vezes 15. Dá um total de 2.540 minutos. Como é a hora de maior movimento, ó, 1 hora, né, 60 minutos, a intensidade vai ser 2.540 sobre 60, vai dar 42,33 Erlangs. Essa aqui é a intensidade. Agora, qual o número de linhas, né, o número de canais? Aí eu preciso da tabela. Então, vamos lá. Primeiro tem que ver a probabilidade, a taxa de bloqueio, né, a probabilidade de bloqueio. Aqui nesse exercício é 2%. Então, vamos lá na tabela. Então, aqui está a tabela, né? Então, vamos lá, ó. 2%. Então, eu vou olhar na coluna de 2. Essa parte aqui de cima, tá vendo? Esse D%, ó, é a taxa de bloqueio, ó, a probabilidade de bloqueio. É em porcentagem. Então, como é 2%, eu vou olhar aqui, ó. Nessa daqui, ó. Nessa coluna. 2%. 2%. Erlang deu 42,22. Então, eu tenho que olhar aqui ó, qual que é o tráfego oferecido em Erlang em função do número de canais da probabilidade de bloqueio. Então, aqui eu tenho que olhar nessa coluna o valor 42,33. Então, eu vou procurar aqui, ó, 42,33. Vai estar na de baixo. Aqui, ó. Eu tenho 42,071. 42,937. Tá vendo? Então tá entre esses dois aqui. Aí você vem aqui e procura o número de canais, né? O número de linhas. Ó. Aqui no caso ele arredondou para baixo. Pra baixo. Ah, não, é aqui, né? É em 2%, tô olhando errado. Ó. É em 2%, é aqui, ó. 42,124, né? 52 canais. Arredondou para cima, né? Então vamos fazer isso, né? 42,33, ele jogou 53. Então aqui é 42, aqui ó. 42,33. Então arredondou para cima, né? Porque 42,124 são 52 canais. Já 43,060, ó, 53 canais. Então arredondando para cima, ó, 53 canais. Entenderam esse aí? Como que é para olhar na tabela, ó? Então tem que ver aqui a taxa de bloqueio. Aqui das laterais, ó, você tem o número de canais, ó, o número de canais, ou o número de linhas telefônicas, né? E aqui dentro a gente tem a intensidade. Tem 52, né? Ele arredonda para cima, né? Ah, sempre arredondar um para cima. É, vamos jogar para cima. Ah, então agora eu entendi. Eu estava com dificuldade de olhar essa tabela aí. Entendeu? É porque aqui primeiro você tem que fazer o cálculo. Deu 42,33. Aí você tem que olhar aqui para 2%. 42,124, se arredondasse para baixo era 52, né? Como ele arredondou para cima, a intensidade aqui, ó, 53 linhas. 53 linhas telefônicas. Isso aí com certeza tem uma dessa na prova. Isso aí com certeza eu coloquei. E vamos fazer uma de... Mas não é um igual do aeroporto, não, né?
Pois é, estuda aquela do aeroporto. Aquela do aeroporto também é uma boa, né? Que era de olhar na tabela, né? É, né, André? Exercício bônus. Oi, pode falar. Elas vai, tipo, depender da anterior, que normalmente ela, tipo, elas dependem da anterior, vai ser cada uma de uma matéria diferente. Você está falando das discursivas? Isso. Eu coloquei duas. São 4 questões, mas são duas dependentes, entendeu? Ah, tá, entendi. Então são duas dependentes. Vale cada uma 400 pontos. Então, é assim, a 13 e a 14 é letra A e B, e a 15 e 16 é letra A e B. Entendi. Entendeu? Ela vale 40% da prova, essa de cálculo. Então, ó, dimensionar uma nova rede celular, sabendo que a interferência média de qual canal é 18 decibéis, o expoente de atenuação da região é de 5 vezes, o número de interferentes efetivos é de 2 e que a área de cobertura é de 64 km². Então, o projeto orçamentário para a nova rede contempla a instalação de até 15 estações rádio-base e há uma disponibilidade de 100 canais. Então, vamos lá, vamos dimensionar essa rede. Primeira coisa é o número de células, né? A fórmula do número de células é essa daqui, ó. 3 vezes NI, que é esse dado que ele deu aqui, ó, o número de interferentes efetivos, são 2. 2 interferentes efetivos. Seria elementos que interferem aí nessa comunicação celular. C sobre I é a relação portador-interferência. Ele deu o valor em decibéis, ó. Para passar de decibéis para linear, o que a gente faz? Ó, é 10 elevado a decibéis sobre 10. Vou pegar aqui 10 elevado a 18 sobre 10. C sobre I. O Nzinho aí, ó, é o expoente de atenuação. É 5, igual a 5. E aí, jogando na fórmula, a gente consegue determinar que o N vale 3. Lembrando que tem que estar dentro daquele parâmetro lá de número de células. Vamos determinar o R. O R seria aí o raio da célula, né? O raio da célula. Então, ó, a área de um círculo, ó, é πr ao quadrado. Só que aqui, ó, vamos multiplicar a total, né? A área total, ó, pelo número de estações básicas. Então, vai dar aqui, isolando o R, ó, raiz quadrada da área sobre π vezes o número de estações radiobase. Do enunciado, ó, a área total é 64 km², e vai contemplar a instalação de 15 estações radiobase. Então, NBS é igual a 15. Jogando na fórmula, ó, o raio de cada célula, 1,165 km. A taxa de reuso também, ó, é uma fórmula lá do livro, ó, D sobre R, raiz quadrada de 3N. Isolando aqui o D, o R é 1,165, o N vale 3. Isolando aí, o D vai dar 3,5 km. O D é a distância do centro de uma célula até o centro da outra. O número de clusters, né? Como vão ser? 3 células, né? E são 15 estações rádio base, que está no orçamento aí, então eu vou ter 5 clusters, né? 15 sobre 3, 5. Então, aqui, ó, a gente vai ter, ó, isso aqui é um cluster, ABC é um cluster, a gente vai ter que ter 5. ABC, né, aqui, ó, ABC e ABC. 5 clusters. Lembrando que eles não, quando a gente faz esse mapa, né, aqui, ó, as frequências não podem não podem ser vizinhas, tá vendo? Tem que ter, no nosso caso aqui, ó, 2 saltos de uma célula de cocanal para outra, ó. Tá vendo? Não tem nenhum B perto de nenhum B. Nenhum A está perto de nenhum A e nenhum C está perto de nenhum C. O número de canais por célula, né, é o número de canais dividido por N. Ó, são 100 canais por 3 células por cluster, vai dar 33 canais por célula.
né? Porque lá no enunciado ele diz que a disponibilidade é de 100 canais. Tem canais no cluster. Então, como são 3 células, vai ter 30. Isso aqui vai ter 33 canais por célula. Certo? Vamos ver aqui rapidinho nas outras aulas, né? No encontro 12 também tem mais exercícios também, então dá uma olhada aí também. A gente fez mais exercício dessa parte. Tá vendo? Ó, usando lei de Freeze, essa daí com certeza também vai cair. Fibra ótica, comunicação via satélite, mais uma vez, usando a lei de Freeze. Sempre ela. Fez mais uma aqui, ó, da teoria de tráfego telefônico, mais uma vez aí, ó. Fazendo os cálculos aí de volume, intensidade. Essa daqui não precisou olhar na tabela, não precisava. Aqui, ó, mais um exercício, ó, muito parecido com aquele outro, ó, para determinar aí, ó, a taxa de reuso e o número de células no cluster. E essa daqui de redes, né? Mais uma vez aí usando aqueles conceitos. Aqui, ó, lembrando aqui, ó, nesse exercício, esse aqui a gente passou de, aqui, ó, 22 giga, né? 2 mega, 22 megabytes, né? Então aqui, ó, para passar para bytes, ó, 2 elevado a 20, ó, vezes 8 bits, né? Porque um byte tem 8 bits. Você tinha um número de bytes, é um número de bytes dividido pelo tempo, né? Levando em conta aí os rendimentos, para a gente saber qual era a taxa de transmissão. E depois também, vocês podem dar uma olhada também naqueles exercícios bônus, né? Porque tinha matéria também, apesar de ter matéria da primeira VA, tinha também conteúdos da segunda VA, né? Então, tinha lei de Freeze também. A gente fez muito exercício, né? Esse daqui do aeroporto, que vocês gostaram, né? Tinha que olhar lá na tabela. Esse aqui do aeroporto também é interessante. Esse aqui é de rede de computadores, né? Agora esse aqui já é da primeira VA, esse aqui eu já não pus. Era de transmissão AM. Esse aqui também já é da segunda VA, ó. Tem essa parte aí da lei de Freeze mais uma vez. Aqui é. Certo? Mamão com açúcar. Não, vai ser tranquilo. Então, essa disciplina, ela não tem muito segredo, né? Certo? Então é isso. Vou parar aqui a gravação da aula, então, para a gente finalizar.